Amados irmãos e irmãs escolhidos de Deus, bem-vindos de volta ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos falar de uma dor que muitos de vocês sentem. Você sempre ajuda todo mundo, mas quando precisa, parece que ninguém te socorre. Você se doa sem reservas, movido por um amor que vem de Deus. Mas quando a tempestade chega e a dor aperta, você olha ao redor e se sente sozinho. O mundo te usa e na sua vulnerabilidade te ignora. Será que Deus me esqueceu? Você se pergunta. Não. A Bíblia revela uma verdade que vai virar sua perspectiva. Não é que Deus te abandonou, Ele está agindo nos bastidores. Neste vídeo, vamos desvendar por que o escolhido tem esse coração de servo, por que essa solidão acontece e como Deus prepara um socorro divino perfeito e no tempo certo para aprofundar sua intimidade com Ele. Lembre-se, escolhido, que a palavra nos garante em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo a dor da solidão e a falta de socorro humano estão trabalhando para o seu bem maior, para o propósito eterno que Deus tem para a sua vida. Ele é fiel e jamais te abandona. Se você se sente assim e busca a verdade que liberta, este vídeo é para você. Fique até o final. Dê um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Faça essa mensagem de esperança alcançar mais corações. Vamos juntos desvendar como Deus usa sua aparente solidão para te moldar e fortalecer para seu plano perfeito. Amados escolhidos de Deus, a primeira verdade que precisamos entender e que explica por que você, o escolhido, tem esse impulso quase incontrolável de ajudar a todos, de se doar, de ser um socorro para o próximo, é esta. O coração do escolhido é, por natureza divina, um coração de servo. Isso não é uma escolha sua, uma decisão consciente que você toma todos os dias. É uma marca indelével, um selo do Espírito Santo, uma característica intrínseca da sua nova natureza em Cristo, do seu DNA espiritual. Você foi chamado, separado e transformado para ser um canal de bênção, para refletir o caráter de Jesus Cristo neste mundo, para ser uma extensão do amor de Deus na terra. Essa reflexão do caráter de Jesus não é apenas em palavras bonitas ou em pregações eloquentes, mas em ações concretas, em serviço abnegado, em um amor que se manifesta de forma prática e sacrificial. Pense comigo no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, o Criador do universo, o Verbo que se fez carne, não veio para ser servido, para ser exaltado pelos homens, para ser bajulado ou para ter uma vida de conforto. Pelo contrário, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, nos revela essa verdade fundamental e transformadora. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se somos seus discípulos, se somos seus escolhidos, se somos chamados a andar como ele andou, a viver como ele viveu, então é não apenas natural, mas essencial que tenhamos esse mesmo espírito de serviço, de doação, de amor sacrificial. Não é algo que você força com a sua própria força de vontade. É algo que flui de dentro de você, porque o amor de Deus, o agape de Deus, foi derramado em seu coração pelo Espírito Santo. E este amor é a própria essência do serviço. Este amor agape é a fonte inesgotável da sua capacidade de servir sem esperar nada em troca, pois ele é um amor que se dá, que se esvazia, que não busca o próprio interesse, que não contabiliza débitos ou créditos. Esse amor divino não é um amor egoísta, que espera algo em troca, que calcula o retorno. É um amor que se doa sem reservas, que se esvazia completamente, que busca o bem do outro acima do próprio, mesmo que isso custe caro, mesmo que exija sacrifício pessoal. Você, escolhido, vê a necessidade que o mundo ignora
Sente a dor do próximo que muitos preferem fingir que não existe e é compelido por uma força interior a agir, a estender a mão, a oferecer consolo, a ser a resposta de Deus para a oração de alguém. É como se seus olhos fossem treinados por Deus para enxergar o que o mundo não vê, e seu coração fosse movido pela compaixão divina que habita em você. Você é a mão de Deus estendida, a voz de Deus que consola os quebrantados, o abraço de Deus que acolhe os desamparados. Você é chamado a ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16. E ser sal e luz significa impactar o ambiente ao seu redor, preservar o que é bom em meio à corrupção, iluminar a escuridão da desesperança, e isso se faz através do serviço, da doação, da manifestação prática do amor de Deus. Você é um agente de transformação, um canal de bênçãos, um embaixador do reino. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos ensina sobre o corpo de Cristo, onde cada membro tem uma função vital e interdependente. E muitas dessas funções são de auxílio, de suporte, de serviço uns aos outros, de cuidado mútuo. Você pode ser o olho que vê a necessidade, a mão que estende a ajuda, o pé que vai ao encontro do necessitado, a boca que profere a palavra de vida, o coração que sente a dor do irmão. Isso é parte da sua identidade em Cristo, ser imitador de Deus, como nos exorta a carta de Efésios, no capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É por isso que, muitas vezes, você se encontra em situações onde está sempre doando, sempre ajudando, sem sequer pensar em receber de volta, sem calcular o retorno. Não é uma estratégia para ser reconhecido ou para acumular créditos com as pessoas. É um reflexo puro e simples do caráter de Deus em você. É um impulso que vem de um lugar profundo em seu espírito. Um lugar onde o Espírito Santo habita e te move à compaixão, à generosidade, ao serviço sacrificial. Você é uma fonte que jorra água viva para os outros, sem se preocupar em reter para si, porque a fonte que te abastece é inesgotável. É o próprio Deus, o manancial de águas vivas. Essa é a beleza e, paradoxalmente, a dor do coração do escolhido. É a sua vocação, a sua essência, e é por isso que mesmo diante da ingratidão, da indiferença, da falta de reconhecimento, o impulso de servir permanece inabalável, pois ele não depende da resposta humana, mas da sua natureza divina, da sua identidade em Cristo. Agora, amados escolhidos, chegamos ao ponto que mais aperta o coração e gera a dor que muitos de vocês sentem, a aparente falta de reciprocidade. É doloroso, é frustrante, é desanimador. Depois de se doar tanto, de estar sempre presente para os outros, de derramar sua vida em favor de tantos, quando você se vê em uma situação de vulnerabilidade, de dor profunda, de necessidade urgente, e olha ao redor, parece que não há ninguém. Você se pergunta com a alma em prantos, será que ninguém vê minha luta? Ninguém se importa de verdade? Será que tudo o que eu fiz foi em vão? Será que sou tão descartável assim? Essa é a picada da decepção, a ferida da ingratidão que se aprofunda quando o seu coração, tão acostumado a dar, anseia por um mínimo de acolhimento, de reconhecimento, de apoio, e não o encontra, ou encontra apenas o vazio. Essa sensação de abandono, de solidão, é real e profundamente humana. Não se culpe por senti-la. É natural esperar que, depois de tanto dar, as pessoas demonstrem um mínimo de consideração, de apoio, de gratidão, de reciprocidade. No entanto, a Bíblia, em sua sabedoria profunda e muitas vezes dura, nos alerta sobre a natureza humana caída e a ilusão perigosa de depositar nossa esperança e expectativa de socorro em braços de carne, em seres humanos falhos e inconstantes.
O mundo, meus irmãos, opera sob princípios completamente diferentes dos princípios de Deus. O mundo é egoísta, focado em si mesmo, naquilo que pode receber, no benefício próprio, no eu em primeiro lugar. As pessoas, em sua maioria, buscam o que podem ganhar, não o que podem dar. E mesmo aqueles que parecem ser bons, são falhos, limitados, inconstantes e muitas vezes dominados pelo egoísmo, pela distração, pelo medo, pela própria dor ou pela incapacidade de enxergar além de si mesmos. Eles não entendem a sua motivação, a sua doação incondicional, porque ela não faz sentido para a lógica carnal, para a mente que não está alinhada com o Espírito de Deus. A verdade é que a natureza humana é inconstante, volúvel e falha. E por mais que amemos e sirvamos, não podemos esperar que o homem nos ofereça a mesma fidelidade, constância e amor incondicional que Deus nos oferece. Pensemos no Salmo 142, no versículo 4, onde Davi, um homem segundo o coração de Deus, o grande rei, o guerreiro vitorioso, expressa sua profunda solidão e desamparo em um momento de angústia. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Davi, que tanto serviu e lutou por seu povo, que foi um líder amado, se viu completamente sozinho, sem ninguém para socorrê-lo em sua aflição. O apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, que se doou completamente para o Evangelho, que plantou igrejas, que discipulou pessoas, que suportou açoites, prisões e naufrágios, relata uma experiência semelhante em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Paulo foi abandonado por todos, em um momento crucial de sua vida, quando mais precisava de apoio. Isso nos mostra que mesmo os maiores servos de Deus experimentaram essa dor da solidão e da falta de socorro humano. Jesus mesmo nos alertou no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. As maiores decepções, as maiores dores, muitas vezes vêm de pessoas próximas, de quem menos esperamos, de quem mais amamos e servimos. Isso não é para nos tornar cínicos ou desconfiados de todos, mas para nos alertar a não depositar nossa confiança e nossa expectativa de socorro em seres humanos que são falhos, limitados e inconstantes. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 5 e 6, nos adverte com clareza e urgência. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Essa solidão aparente, essa falta de socorro humano, não é um erro de Deus, nem um castigo divino. É uma permissão divina, uma ferramenta poderosa nas mãos do Altíssimo. É um teste para onde está nossa verdadeira confiança, para onde está firmada a nossa esperança. É um processo doloroso, mas necessário, que nos arranca de qualquer dependência humana ilusória e nos empurra, nos impulsiona para a única fonte de socorro que nunca falha, que nunca se cansa, que nunca nos abandona: o próprio Deus. Ele quer ser o seu único socorro, a sua rocha inabalável, o seu refúgio seguro, o seu amigo mais chegado que um irmão, como nos diz Provérbios, no capítulo 18, versículo 24. O Salmo 62, versículos 5 a 7, expressa essa verdade de forma sublime e consoladora. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É Ele a minha fortaleza. Não serei abalado.
Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio está em Deus. Sua solidão é um cadinho onde a sua fé é purificada, e a sua dependência de Deus é aprimorada para que você se torne um vaso ainda mais útil, mais forte, mais resiliente em suas mãos. É o momento em que Deus te ensina a olhar para cima e não para os lados. Amados escolhidos, agora que entendemos a dor da solidão e a falibilidade humana, vamos mergulhar no coração da questão. O propósito divino por trás dessa aparente solidão. Essa fase, por mais dolorosa que seja, não é um acidente, nem um descuido de Deus. É uma permissão soberana, um processo cirúrgico nas mãos do grande cirurgião, para forjar em você um caráter inabalável, uma fé inquebrantável e uma dependência exclusiva dele. Essa aparente solidão é a escola do deserto de Deus. É nesse lugar de escassez de ajuda humana, de ausência de aplausos, de falta de reconhecimento, que ele purifica seus motivos. Ele quer que você sirva por amor a ele, por obediência à sua palavra e não por expectativa de retorno, de reconhecimento ou de reciprocidade humana. Ele quer que sua recompensa venha dele e não dos homens. Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 1 a 4, sobre fazer o bem em secreto, para que a recompensa venha do Pai que vê em secreto. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Quando você ajuda e ninguém te socorre de volta, Deus está te ensinando a servir com um coração puro, sem esperar nada de volta dos homens, mas esperando tudo dele. Além disso, essa jornada de solidão aparente é um processo de fortalecimento do seu caráter e de aprofundamento da sua intimidade com Deus. As maiores lições da vida, o maior crescimento espiritual, a maior dependência de Deus, geralmente acontecem nos vales, nos desertos, nos momentos em que estamos sozinhos com Ele. É ali que você aprende a ouvir a sua voz de forma mais clara, a discernir a sua mão, mesmo quando ela é invisível, a sentir a sua presença de forma mais intensa e real do que em qualquer outro momento. É onde você aprende que Ele é suficiente, que a sua graça te basta, que o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, como o apóstolo Paulo testemunhou em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pense nos grandes líderes da Bíblia que foram forjados no deserto e na solidão. Moisés, antes de liderar o povo de Israel para fora do Egito, passou 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas, longe de tudo e de todos, aprendendo a depender de Deus e a ouvir sua voz. Foi ali que ele foi preparado para ser o libertador. Elias, após um grande avivamento e uma vitória espetacular contra os profetas de Baal, fugiu para o deserto, sentindo-se sozinho e desamparado, desejando a morte. Mas foi ali que Deus o alimentou sobrenaturalmente, o consolou com uma brisa suave e o comissionou para a próxima etapa de seu poderoso ministério. E o próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério público, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo e fortalecido pelo Espírito Santo, preparando-se para a sua missão redentora. José, antes de se tornar governador do Egito, passou anos na solidão de um poço, de uma prisão, sendo esquecido por aqueles a quem ajudou, mas sendo forjado por Deus para um propósito maior.
O livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 2 e 3, nos revela o propósito do deserto para Israel. E isso se aplica a nós, escolhidos de forma poderosa. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu nestes 40 anos no deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Essa é a sua jornada, escolhido. Deus está te humilhando para te exaltar, te provando para te aprovar, te deixando sentir a solidão humana para que você descubra a plenitude da sua presença e a suficiência da sua graça. Ele está te preparando para um propósito que glorificará o nome dele através da sua vida e que trará bênçãos para muitos outros. Ele é o seu socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46, versículo 1. Ele prometeu na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Nunca te deixarei, nem te desampararei. E ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas, pois sua palavra é imutável. Sua solidão é um cadinho onde a sua fé é purificada, onde o joio da dependência humana é separado do trigo da dependência divina, e a sua dependência de Deus é aprimorada para que você se torne um vaso ainda mais útil, mais refinado, mais poderoso em suas mãos. Amados escolhidos de Deus, a verdade mais gloriosa e consoladora para o seu coração, que dissipa toda sombra de dúvida e desespero, é esta: Deus sempre te socorre. O fato de você não ver o socorro humano, de não receber a ajuda que espera das pessoas, não significa, em hipótese alguma, que você está desamparado, esquecido ou abandonado por Deus. Pelo contrário, o socorro de Deus não se manifesta como o socorro humano. Ele é invisível aos olhos carnais, muitas vezes indireto, surpreendente, mas sempre perfeito, eficaz, poderoso e no tempo certo, no kairos de Deus. Quando você se sente sozinho e desamparado, é fácil cair na armadilha do inimigo, na mentira de pensar que Deus não está agindo, que Ele não se importa com a sua dor, que Ele não vê suas lágrimas. Mas o socorro de Deus transcende a nossa lógica limitada, as nossas expectativas humanas e os nossos raciocínios. Ele não te dá o que você quer necessariamente, mas o que você precisa para crescer, para ser fortalecido, para cumprir o seu propósito. E o que você precisa, muitas vezes, não é uma solução imediata para o problema. Não é a remoção da tempestade, mas a força para atravessá-la, a paz em meio ao caos, a sabedoria para tomar a decisão certa, a paciência para esperar o tempo dele, a fé para continuar crendo quando tudo parece perdido. O Salmo 121, versículos 1 e 2, é um bálsamo para a alma que se sente desamparada, nos dizendo: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sua ajuda não vem de fontes humanas, que são limitadas, falhas, inconstantes e que podem te decepcionar. Seu socorro vem do Criador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Ele é o seu socorro, e Ele é digno de toda a sua confiança. E como Deus te socorre quando ninguém mais o faz. Ele pode mover o coração de alguém que você menos espera, um estranho, um colega distante, alguém que você mal conhece, para te estender a mão de forma inesperada, para te dar uma palavra de encorajamento, para te oferecer uma oportunidade que mudará a sua vida. Ele não precisa dos amigos que você espera. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, para manifestar a sua glória e o seu cuidado.
Às vezes, você pode estar orando por uma porta específica e ela se fecha diante dos seus olhos, causando grande desilusão. Mas Deus, em sua soberania e amor, abre outra que você nem imaginava. Uma porta que ninguém pode fechar. Uma porta que te levará a um lugar muito melhor, a um propósito muito maior do que você havia planejado. O maior socorro de Deus, muitas vezes, não é a remoção da tempestade, mas a sua presença na tempestade. Ele te dá uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar, como nos ensina a carta de Filipenses, no capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele te dá uma força interior que te permite perseverar, que te capacita a suportar o insuportável, como lemos em Isaías, no capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ele te capacita a passar pela prova, a atravessar o vale da sombra da morte, não necessariamente a te tirar dela imediatamente. E em outros momentos, ele pode te dar uma ideia brilhante, uma solução criativa, um caminho que você não via antes, uma inspiração divina para resolver o problema que parecia insolúvel. E sim, às vezes, o socorro de Deus é o silêncio, a espera, o não agir do jeito que você quer, para que você aprenda a confiar nele de forma mais profunda, a aquietar sua alma e saber que Ele é Deus, que Ele está no controle de tudo, como nos exorta o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Ele opera de maneiras que a mente humana não consegue conceber, te protegendo de perigos invisíveis, abrindo caminhos onde parecia não haver saída e te sustentando com uma força que não é sua, mas dele, uma força sobrenatural que te leva além dos seus limites. Lembre-se da carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, uma promessa poderosa que abrange todas as suas lutas e dores, todas as suas decepções e solidões. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo a dor da solidão, a falta de socorro humano, a decepção, tudo isso está cooperando para o seu bem maior, para o propósito eterno que Deus tem para a sua vida, para a sua conformidade à imagem de Cristo. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos são os nossos caminhos, como nos lembra o profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9. Ele age de forma diferente, de uma forma que muitas vezes não entendemos, mas que é sempre perfeita, justa e para o nosso bem. Ele é o Deus que suprirá todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus, como nos garante a carta de Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. Confie, escolhido. O socorro de Deus pode não vir da forma que você espera, nem no tempo que você deseja, mas ele virá e será perfeito, completo, transformador. Ele está trabalhando nos bastidores, movendo peças no tabuleiro da vida, preparando o terreno, fortalecendo você por dentro. Sua vitória final é certa com Ele, porque Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele te ama com um amor eterno, incondicional e imutável. Não desista, não desanime, não perca a esperança. Seu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele é o seu escudo, a sua fortaleza, a sua torre forte, e nele você encontrará descanso para a sua alma, mesmo quando o mundo ao seu redor parece desmoronar e todos te abandonam. Sua ajuda está a caminho, e ela virá da fonte inesgotável de todo o bem. Amados irmãos e irmãs, escolhidos de Deus para manifestar a sua glória em um mundo sedento de verdade,
chegamos ao fim desta mensagem profunda, intensa e eu espero sinceramente, profundamente encorajadora e transformadora para a sua alma. Que cada palavra que foi ministrada aqui, cada versículo que foi compartilhado, tenha penetrado em seu coração, tenha trazido luz para os seus momentos de incerteza, de dor e de solidão. Que você tenha compreendido de uma vez por todas, com uma clareza que dissipa toda a dúvida e toda a mentira do inimigo, que o seu coração de servo, que te impulsiona a ajudar a todos, a se doar sem reservas, é uma marca divina, um reflexo autêntico do caráter de Cristo em você. E que a dor da aparente solidão, quando ninguém parece te socorrer, não é um sinal de que Deus te abandonou, que Ele te esqueceu, que Ele não se importa, ou que seus planos para a sua vida falharam. Pelo contrário, é um sinal claro, inegável e poderoso de que Ele está trabalhando intensamente em sua vida, nos bastidores da sua existência, com um propósito eterno e grandioso, te ensinando a depender exclusivamente dele e te preparando para algo grandioso, algo que vai muito além do que você pode ver, sentir ou imaginar agora. Relembramos juntos que Deus permite essa solidão para purificar seus motivos, para refinar seu caráter como ouro no fogo, para fortalecer sua fé de forma inabalável e para aprofundar sua intimidade com Ele a níveis que você jamais alcançaria de outra forma. E, acima de tudo, que o socorro de Deus é real, infalível, poderoso e sempre presente, mesmo que não se manifeste da forma que você espera ou através das pessoas que você deseja. Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como nos assegura o Salmo 46, versículo 1. Ele é o seu provedor, o seu protetor, o seu consolador, o seu tudo. Que esta verdade bíblica, que é a própria palavra de Deus, a verdade que liberta, traga paz ao seu coração, renove suas forças e te dê uma nova perspectiva sobre suas lutas e suas dores. Que você possa olhar para os momentos em que se sente sozinho, não como um fim, não como um castigo, não como um erro, mas como um meio que Deus está usando para te moldar, te capacitar, te aperfeiçoar e te levar ao centro da sua vontade perfeita, que é boa, agradável e perfeita. Não desista, meu irmão, minha irmã, não perca a fé. Não se entregue ao desânimo, à murmuração, à tristeza, à amargura, pois o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, como nos diz a carta de Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. A sua vitória está garantida nele, a sua esperança está firmada na rocha que é Cristo. Permita que essa jornada, por mais árdua que pareça, te leve a um nível de confiança e dependência que você jamais imaginou. Pois é ali que a verdadeira força do escolhido se manifesta, é ali que a glória de Deus se revela em sua fraqueza. Agora eu quero ouvir de você, escolhido de Deus. Você já se sentiu assim, como se estivesse sempre ajudando a todos, mas ninguém te socorria? E como esta mensagem, esta verdade de que Deus tem um propósito nisso e que Ele é o seu socorro, muda a sua forma de ver essas situações e fortalece sua fé e sua esperança? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua experiência, seu testemunho, sua luta e sua vitória em Cristo. Sua história é muito importante e pode ser a luz, a esperança e o encorajamento que outro irmão precisa desesperadamente para não desanimar e continuar firme na jornada. Se este vídeo trouxe luz, esperança e motivação para a sua vida, se ele te abençoou de alguma forma, se tocou seu coração e te deu uma nova perspectiva, compartilhe-o com outros que precisam desesperadamente dessa verdade bíblica, sem filtros, sem maquiagem, pura e genuína. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade que busca a profundidade da palavra de Deus, a realidade da vida do escolhido e a verdade que liberta,
Eu te convido mais uma vez, com todo o meu coração. Inscreva-se no canal Tesouros da Bíblia agora mesmo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, que serão sempre para a sua edificação, para o seu fortalecimento e, acima de tudo, para a glória de Deus. Lembre-se sempre, com toda a sua fé, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, você pode ajudar a todos e sentir que ninguém te socorre, mas o Deus que te escolheu está com você, mesmo no silêncio mais profundo, mesmo na dor mais intensa, mesmo na solidão mais avassaladora. Ele é o seu socorro bem presente, o único que nunca falha, o único que nunca te abandona, o único que te ama com um amor eterno. Confie nele. Deus abençoe a todos abundantemente, de forma sobrenatural. E até o próximo vídeo, onde desvendaremos mais tesouros escondidos nas Escrituras para a edificação e o fortalecimento dos escolhidos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.